Sempre achei que família fosse sinônimo de abrigo, lugar onde você volta quando o mundo inteiro te rejeita. Mas no meu caso foi justamente o contrário. Era dentro de casa que eu me sentia menor, apagada, como se minha simples existência fosse um incômodo. Tenho uma irmã gêmea, pelo menos biologicamente. Mas enquanto ela sempre foi a filha perfeita, a vitrine da nossa família, eu era apenas o pano de fundo, o figurante. Desde pequenas, a comparação era inevitável. Ela era graciosa, a sorridente, a que tirava notas medianas mas ainda assim era exaltada como gênio. E eu, que estudava até de madrugada, que me esforçava, que tentava arrancar ao menos estou orgulhoso de você, era recebida com silêncio ou, pior, desprezo. O ápice dessa desigualdade veio numa noite de jantar. Minha irmã tinha acabado de anunciar que havia sido aceita para fazer um intercâmbio financiado pela empresa de um amigo do meu pai. A mesa explodiu em aplausos. Minha mãe chorava como se a filha tivesse ganhado o Nobel da Paz. Meu pai levantou um brinde orgulhoso. Quando tentei comentar que também tinha conseguido uma bolsa, uma bem mais difícil, conquistada sem apadrinhamento, meu pai me cortou seco, sem olhar para mim. Chega, você sempre inventa histórias. Não estrague o momento da sua irmã. E quando insisti com a voz trêmula, tentando mostrar o e-mail oficial no celular, ele largou o copo na mesa com tanta força que o vinho respingou na toalha. E cala a boca. Você é inútil. Não sabe respeitar nem a própria família. A palavra ficou ecoando dentro de mim. Inútil. Era como se todas as vezes em que me senti invisível tivessem se cristalizado em uma sentença definitiva. Minha mãe desviou o olhar, fingindo não ouvir. Minha irmã esboçou um sorrisinho vitorioso. E eu senti meu mundo despencar. Saí da mesa sem comer. Fui para o quarto, mas o ar parecia pesado demais. Naquela noite, chorei como nunca. Mas jurei para mim mesma que não seria o fim. Que eu iria transformar aquela ferida em algo maior. Só não sabia ainda que a estrada até lá passaria por uma armadilha quase fatal. Durante meses, me agarrei aos estudos como se fosse minha única tábua de salvação. A bolsa que conquistei me permitiria participar de um programa de inovação tecnológica, com chances de apresentar um projeto em nível nacional. Passei a viver para isso. Enquanto minha irmã desfilava com presentes e viagens bancadas pelos meus pais, eu passava madrugadas sem dormir, alimentada apenas por café barato e raiva acumulada. Meu pai não perguntava como eu estava, nem demonstrava curiosidade sobre meu projeto. A única reação dele era me lançar olhares de desdém, como se estivesse esperando o meu fracasso. Eu sabia que, no fundo, ele queria que eu desistisse para poder dizer eu avisei. O problema é que minha irmã também sabia, e não suportava a ideia de eu finalmente ser reconhecida. Foi numa tarde qualquer, enquanto eu revisava minha apresentação final, que percebi que meus arquivos tinham sumido do computador. Primeiro achei que fosse vírus, mas logo descobri que minha irmã havia mexido no meu notebook. Ela tinha deletado tudo. Meses de trabalho, jogados no lixo. Confrontei-a, e ela não negou. Apenas riu, com aquele ar de superioridade que sempre me fez sentir pequena. Você não entende? Disse ela, encostada na porta do meu quarto. Papai nunca vai olhar para você como olha para mim. Não importa o quanto se esforce, você sempre será a sombra. Aceite isso. Fiquei paralisada. O ódio queimava no meu estômago, mas junto vinha uma sensação de impotência esmagadora. Recomecei. Varando noites, refiz tudo. Mas na véspera da apresentação, quando finalmente senti que poderia respirar, o pior aconteceu. Era de madrugada. Eu tinha acabado de salvar o último arquivo quando senti um cheiro estranho no quarto. No início pensei que fosse alguma coisa queimada na cozinha. Mas quando abri a porta, uma onda de fumaça invadiu meus pulmões. A casa estava em chamas. O fogo vinha da sala. Em pânico, corri para acordar meus pais que já estavam do lado de fora, junto com minha irmã, todos tossindo mas aparentemente lesos. Só que havia algo errado. O fogo tinha começado justamente na área onde estavam minhas coisas, computador, cadernos, documentos. Como se tivesse sido intencional. Olhei para minha irmã e vi aquele mesmo sorrisinho mal disfarçado de satisfação. O choque me atravessou como uma lâmina. Não podia ser coincidência. Ela tinha me sabotado outra vez, só que dessa vez quase me matou. Enquanto os bombeiros controlavam o incêndio, percebi que eu não tinha mais nada. Meus pais não demonstravam preocupação comigo, apenas comentavam, aliviados, que a sorte é que ninguém importante se feriu. Ninguém importante. Aquilo me atingiu mais do que a fumaça. Naquela noite, sentei na calçada, coberta de cinzas, e percebi que eu tinha duas opções: desistir de vez, ou reconstruir não só meu projeto, mas a mim mesma. Foi aí que decidi, se eles queriam me ver destruída, eu mostraria que sou indestrutível. A partir dali, cada dia virou uma batalha. Dormi em casas de amigos, usei computadores emprestados, escrevi trechos do projeto em folhas soltas. Minha saúde quase colapsou, mas dentro de mim havia uma chama que nem o incêndio conseguiu apagar.
E no dia da apresentação, subi ao palco tremendo, mas com os olhos fixos. Falei com a alma, com as vísceras, como se minha vida dependesse daquilo, e de certa forma, dependia. O resultado? Um silêncio sepulcral, seguido por uma ovação que ainda ecoa nos meus ouvidos. Não apenas conquistei o prêmio, mas fui convidada a receber uma menção honrosa das mãos do próprio presidente. E sabe quem estava na plateia, forçado a assistir? Meu pai. O mesmo homem que me chamou de inútil e me mandou calar a boca diante de toda a família. Naquele instante, vi seu rosto congelar. Pela primeira vez, foi ele quem ficou mudo. Mas eu sabia que a história não terminava ali. Porque quando voltei para casa naquela noite, encontrei um bilhete escorregado por baixo da porta, escrito às pressas, em caligrafia que eu conhecia bem. Se você acha que já venceu, está enganada. A próxima vez, não vou errar. Naquela noite fiquei parada diante do bilhete por longos minutos, como se as letras pretas pudessem mudar de forma e me dizer que era só um engano. Mas não, o traço da caligrafia era inconfundível. Minha irmã. Meu corpo inteiro tremeu. Não era apenas inveja ou crueldade adolescente. Ela estava me dizendo, com todas as letras, que não tinha terminado, que destruir meu trabalho, que atear fogo às minhas coisas, não havia sido suficiente. Eu deveria estar comemorando, deveria estar embriagada pela sensação inédita de vitória depois de uma vida inteira sendo tratada como nada. Mas em vez disso, eu estava apavorada. Coloquei o bilhete dentro de uma pasta, como quem guarda uma prova de crime. E foi nessa noite que percebi que minha vida não era apenas uma busca por reconhecimento, era uma luta por sobrevivência. No dia seguinte, acordei com o celular explodindo em notificações. Sites, blogs, até perfis de redes sociais comentavam sobre minha vitória. Chamavam meu projeto de revolucionário. Algumas pessoas já especulavam que eu poderia receber apoio internacional. Meus colegas, aqueles que antes me ignoravam, agora me tratavam como se eu fosse um fenômeno. Professores me mandavam mensagens orgulhosas. Pessoas que eu nunca tinha visto na vida me chamavam de inspiração. E meus pais? Silêncio. Nenhum parabéns. Nenhuma mensagem. Nenhum telefonema. Era como se a vitória fosse invisível dentro da minha própria casa. Eu sabia o motivo. Reconhecer meu mérito significava para eles admitir que minha irmã não era perfeita. Mas o silêncio deles era ensurdecedor. 2 dias depois, fui chamada para uma entrevista coletiva. Era uma oportunidade gigantesca, transmitida ao vivo. Eu tremia de nervoso, mas me sentia preparada. Só que no meio das perguntas, uma jornalista levantou a mão e soltou: "O que você tem a dizer sobre os rumores de que plagiou parte do seu projeto?" Senti meu sangue gelar. Plágio? Antes que eu pudesse responder, ela exibiu no tablet dela um documento, com o meu nome e meu projeto. Mas datado de semanas antes e enviado de um e-mail que parecia ser meu. Aquilo não fazia sentido. Eu sabia que nunca tinha feito aquilo. Era impossível. Naquele instante, percebi. Era minha irmã. Ela tinha falsificado e enviado documentos para me acusar de plágio. Engoli em seco e, com a voz firme, disse: "Toda a minha pesquisa está registrada com provas digitais, incluindo versões salvas em nuvem e em universidades parceiras. Posso fornecer todas as datas e os comprovantes. O que vocês estão vendo é claramente uma tentativa de sabotagem." As câmeras captaram meu olhar fixo, minha determinação. Eu não podia me dar ao luxo de parecer fraca. No fim, os jornalistas recuaram, e minha explicação viralizou tanto quanto o ataque. Muitas pessoas passaram a me defender, chamando-me de vítima de perseguição. Mas dentro de mim, eu só conseguia pensar: ela está disposta a tudo. Nos dias que se seguiram, comecei a notar detalhes estranhos. Perfis falsos nas redes sociais tentando me difamar. Boatos surgindo do nada. Colegas recebendo mensagens anônimas dizendo que eu era arrogante, que pisava nos outros para crescer. E ao mesmo tempo, dentro de casa, minha irmã continuava sendo tratada como a filha perfeita. Meus pais fingiam não ver as provas, não perceber os ataques. Era como se preferissem acreditar que eu era paranoica a aceitar que a filha queridinha tinha um lado cruel. Uma noite, reuni coragem para confrontar meu pai. Mostrei o bilhete ameaçador, os prints das mensagens falsas, tudo. Ele olhou, respirou fundo e soltou: "Você precisa parar de inventar dramas. Sua irmã nunca faria isso." Aquilo foi um soco no estômago. Ela tentou me matar. Gritei. O incêndio começou exatamente nas minhas coisas. Você acha que isso foi coincidência? Ele apenas se levantou da poltrona, me encarando com desprezo. Já chega. Se continuar com essas acusações, vai se arrepender. Era como estar presa em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Minha própria família estava me empurrando para o abismo. Mas eu não ia ceder. Decidi que se minha irmã queria guerra, eu iria lutar com as únicas armas que tinha: inteligência e persistência. Comecei a gravar conversas escondidas. Anotei cada detalhe suspeito. Instalei câmeras no meu quarto. Não podia confiar em ninguém.
E foi assim que, numa madrugada, capturei a primeira prova irrefutável. As imagens mostravam claramente minha irmã entrando no meu quarto, vasculhando minhas gavetas e mexendo no meu computador. Ela não percebeu a câmera no canto superior. E o pior, em determinado momento pegou um frasco e borrifou algo no teclado. Mais tarde descobri que era uma substância corrosiva, capaz de inutilizar os circuitos. Assisti à gravação com o coração acelerado. Ali estava, a prova de que eu não estava louca. Guardei cópias em vários lugares, enviei para e-mails diferentes, salvei em nuvens criptografadas. Eu não podia correr o risco de perder essa evidência, mas ainda não sabia como usar, porque se eu confrontasse de novo meus pais, eles me chamariam de mentirosa. E se eu fosse direto à polícia, eles poderiam tentar encobrir tudo. Decidi esperar, juntar mais. O que eu não esperava é que, na semana seguinte, receberia um convite para uma cerimônia nacional de jovens inovadores. O presidente em pessoa estaria lá. Era a chance da minha vida. Só que, ao mesmo tempo, era o palco perfeito para uma sabotagem. Passei dias em alerta paranoica. Conferia cada detalhe 2, 3 vezes. Mas, mesmo assim, a sensação de que algo iria acontecer me perseguia. Na noite do evento, subi ao palco com a mão gelada. As luzes me cegavam, a plateia lotada parecia respirar em uníssono. Recebi o prêmio das mãos do presidente, ouvi os aplausos ecoando, mas no fundo da minha mente só havia uma frase. Ela está aqui. Eu sei que está. E eu estava certa. Quando voltei para o camarim, havia um envelope sobre a mesa. Meu nome escrito em letras maiúsculas. Abri com as mãos trêmulas. Dentro, apenas uma folha. O palco pode ser sua glória hoje, mas na próxima vez, será o seu túmulo. Senti as pernas falharem. O ar ficou denso, quase irrespirável. Meu corpo inteiro tremeu, mas ao mesmo tempo uma fúria silenciosa nasceu dentro de mim. Ela não iria parar, não até me ver destruída, mas eu também não ia parar. Eu tinha provas, eu tinha voz, eu tinha a coragem que ela jamais teria. Naquele instante, tomei uma decisão. Eu iria expor tudo, não apenas para meus pais, mas para o mundo. Peguei o celular, abri as gravações, os bilhetes, as fotos. Montei um dossiê, e com o dedo prestes a apertar o botão de publicar ouvi um barulho atrás de mim. A porta do camarim se fechou com força. E quando me virei, ela estava lá. Minha irmã, sozinha comigo, pela primeira vez desde o incêndio. O sorriso dela era o mesmo de sempre, mas havia algo nos olhos, algo que me fez sentir que, dessa vez, não era só uma ameaça. Quando vi minha irmã trancando a porta do camarim atrás de si, meu corpo congelou. O silêncio era tão denso que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo nos ouvidos. Ela deu alguns passos lentos em minha direção, e cada movimento parecia calculado, como um predador cercando a presa. Parabéns, maninha, ela disse, com a voz arrastada, quase melosa. Você realmente sabe enganar bem. Aquela frase me atingiu como uma acusação, mas o sorriso nos lábios dela denunciava o verdadeiro significado. Não era elogio, era veneno. O que você quer? Perguntei, tentando manter a voz firme, mesmo com as mãos tremendo. Ela riu baixo, inclinando a cabeça para o lado. O que eu sempre quis. Que você desapareça. Fiquei imóvel. Parte de mim queria correr, abrir a porta, gritar. Mas outra parte estava cansada demais para fugir. Passei a vida inteira recuando, me encolhendo, deixando que ela fosse a estrela enquanto eu era tratada como sobra. Chega. Você tentou me destruir, respondi, respirando fundo. Deletou meu trabalho, incendiou minhas coisas, quase me matou sufocada. E ainda acha que vou simplesmente me encolher? Ela se aproximou mais, tão perto que pude sentir o perfume forte que sempre usava, doce demais, enjoativo. Seus olhos fascavam. Você não entende, não é? Sussurrou. Papai nunca quis você. Mamãe só tolera sua presença. Eu sou a filha que eles amam, a única que importa. Você é só um erro. A palavra queimou. Erro. Era como se cada insulto do meu pai tivesse ganhado voz no corpo da minha irmã. Mas dessa vez eu não chorei. Não desviei o olhar. Peguei o celular que ainda segurava e virei a tela para ela. Nela, pausada, estava a gravação de quando entrou no meu quarto e tentou destruir meu computador. É engraçado você falar isso, murmurei. Porque o mundo inteiro vai ver quem é o erro aqui. O sorriso dela se desfez. Por um instante, vi o pavor real surgir em seus olhos. Ela avançou e tentou arrancar o celular da minha mão, mas recuei, guardando o aparelho no bolso. Você não vai ter coragem. Ela rosnou. Se fizer isso, vai destruir nossa família. Soltei uma risada amarga. Essa família já me destruiu há muito tempo. De repente, ela mudou de expressão. O desespero deu lugar a uma calma estranha, quase teatral. Sabe, você tem razão, disse, erguendo as mãos em rendição. Talvez eu tenha passado dos limites. Mas pensa comigo, se você expor tudo, papai nunca vai te perdoar. Ele vai me proteger, como sempre fez. E você vai ficar sozinha. Essa era a última carta dela, manipulação. E por um segundo, a dúvida me corroeu.
E se fosse verdade? E se eu realmente acabasse sozinha, sem ninguém, marcada como a filha que traiu a própria irmã? Mas então lembrei da noite do incêndio, da fumaça queimando meus pulmões enquanto eles assistiam sem mover um dedo. Lembrei das lágrimas engolidas em silêncio quando ouvi meu pai me chamar de inútil. Lembrei do bilhete ameaçador sob a porta. Não, eu não ia recuar. Se ficar sozinha é o preço para me libertar, eu pago. Minha voz saiu firme, mais do que eu esperava. O olhar dela endureceu. Não havia mais máscara, só ódio cru. É então você não me deixa escolha. Ela tirou algo da bolsa. Um pequeno canivete. O metal brilhou sob a luz forte do camarim. Meu estômago se revirou. Dei um passo para trás, encostando na mesa. Meu coração disparava, mas ao mesmo tempo uma estranha clareza tomou conta de mim. Se eu tivesse medo, estaria perdida. Vai me matar aqui? Perguntei encarando-a. Na frente de câmeras, jornalistas, seguranças. Você acha mesmo que vai escapar? Ela hesitou por um segundo. Eu percebi. Era como se minha firmeza tivesse rachado a armadura dela. Então respirei fundo, e sem pensar duas vezes, tirei o celular do bolso, abri a câmera e comecei a gravar. Todo mundo precisa ver quem você realmente é. Ela arregalou os olhos, avançou em minha direção, mas eu já estava gritando. O socorro! O barulho ecoou pelo camarim. Passos começaram a se aproximar do lado de fora. Minha irmã, em desespero, guardou o canivete e me empurrou com força contra a parede. A dor latejou nas minhas costas, mas eu não larguei o celular. Continuei gravando. Quando a porta se abriu e os seguranças entraram, ela já estava fingindo chorar, dizendo que eu a tinha atacado. Mas desta vez eu não estava indefesa. Mostrei o vídeo na mesma hora. O rosto dela, o canivete, a ameaça explícita. O silêncio que se seguiu foi pesado. Os seguranças a imobilizaram enquanto ela gritava, esperneava, dizendo que era tudo mentira. Mas a verdade já estava gravada. Naquela noite, minha irmã foi levada pelos seguranças. Meus pais chegaram correndo, exaltados, exigindo explicações. E adivinha? Não me defenderam. Minha mãe caiu em lágrimas, agarrada à filha favorita, implorando que a soltassem. Meu pai me lançou um olhar de puro ódio, como se eu tivesse cometido uma traição irreparável. Você destruiu sua própria irmã. Ele gritou. Você não passa de um monstro. Ouvir aquilo doía, mas ao mesmo tempo havia uma sensação estranha de libertação. Pela primeira vez, eles estavam mostrando abertamente aquilo que eu já sabia. Não importava o que eu fizesse, eu nunca seria amada por eles. E de certa forma, aceitar isso foi como quebrar correntes invisíveis. Nos dias seguintes, a situação explodiu. A gravação viralizou. As pessoas ficaram em choque ao ver a filha perfeita tentando me atacar. Jornais, blogs, todos comentavam. Mas junto com a exposição, veio o peso. Mensagens de apoio misturadas a ameaças de estranhos que defendiam minha irmã, a imprensa rondando minha vida. E acima de tudo, o ódio da minha própria família, que me acusava de ter armado tudo para destruir a reputação deles. Foi nesse ponto que percebi, eu precisava tomar uma decisão definitiva. Não era mais sobre ganhar prêmios, nem sobre provar que eu era capaz. Era sobre me proteger, sobre cortar de vez o cordão que me mantinha presa a pessoas que só me desejavam mal. Numa madrugada silenciosa, arrumei minhas coisas em uma mala pequena. Peguei meus documentos, meu laptop, o dossiê com todas as provas. Olhei pela última vez para a casa que nunca foi lar, e fui embora. Não sabia exatamente para onde, mas sabia que precisava recomeçar em outro lugar, longe deles, longe dela. Enquanto o ônibus cruzava a estrada escura, senti uma mistura de medo e esperança. Pela primeira vez, eu era dona do meu destino. Mas quando finalmente tentei relaxar, meu celular vibrou. Uma mensagem desconhecida. Abri, e o sangue gelou. Era uma foto minha, tirada pela janela do ônibus, segundos antes. E a legenda dizia: acha mesmo que pode fugir de mim? O celular escorregou da minha mão e caiu no chão do ônibus, vibrando mais uma vez. Meus olhos fixaram na tela, a mesma foto, enviada de novo, como se fosse uma provocação. Eu estava sozinha no meio da madrugada, em um ônibus quase vazio, e alguém lá fora havia conseguido capturar minha imagem, de dentro. Meu coração disparou. A primeira coisa que pensei foi, ela me seguiu. Olhei ao redor, tentando identificar quem poderia estar por trás daquilo. Alguns passageiros dormiam encostados nos bancos, outros mexiam no celular, indiferentes. Mas o terror vinha da incerteza, qualquer um deles podia estar envolvido. Engoli seco, peguei o celular e respondi com os dedos trêmulos. Quem é você? A resposta veio quase instantânea. Você sabe quem. E não adianta correr. Um calafrio percorreu minha espinha. Era ela. A viagem até a rodoviária pareceu interminável. A cada farol, eu me imaginava sendo arrastada para fora, desaparecendo sem deixar rastros. Quando o ônibus finalmente parou, desci de cabeça baixa, tentando me misturar entre os outros passageiros.
Peguei um táxi qualquer e dei o endereço de uma pensão barata que encontrei no celular minutos antes. O motorista conversava, perguntava se eu era de fora, mas eu só conseguia responder com monossílabos. Cada vez que ele olhava pelo retrovisor, eu temia que fosse cúmplice dela. Quando cheguei ao quarto da pensão, tranquei a porta 3 vezes, empilhei uma cadeira contra a maçaneta e sentei na cama com o coração ainda em disparada. O celular vibrou de novo. Dessa vez não era uma foto, era um áudio. Minha irmã, rindo. Você acha que pode recomeçar, né? A voz ecoava, distorcida e cruel. Pode ganhar prêmios, fugir, tentar ser alguém, mas você nunca vai escapar de mim. Eu sempre vou estar um passo à frente. Ouvi aquilo repetidamente, como se estivesse tentando confirmar que era real. Uma parte de mim queria acreditar que era uma farsa, algum maluco na internet, mas o riso, eu conhecia aquele riso desde criança. Era ela. Nos dias seguintes, tentei me esconder. Mudei de pensão 2 vezes, usei nomes falsos, evitava sair à noite. Ainda assim, mensagens continuavam chegando, fotos minhas atravessando a rua, comprando comida, até mesmo dormindo encurvada no quarto da pensão. O mais perturbador era a sensação de estar sendo caçada. Ela não precisava me tocar para me ferir. O terror psicológico era muito pior. Eu nunca sabia de onde viria o próximo ataque. Mas em meio ao desespero, comecei a pensar, se ela sempre está um passo à frente, é porque está me vigiando de perto. E se estava tão perto assim, eu poderia virar o jogo. Comecei a deixar pistas falsas. Comprava passagens de ônibus que nunca usava, reservava quartos em hotéis onde nunca aparecia, andava por ruas movimentadas fingindo atender ligações importantes. E a cada armadilha que armava, mais provas apareciam, novas fotos, novas mensagens, cada vez mais desesperadas, como se ela estivesse perdendo o controle. Até que uma noite recebi algo diferente. Não era ameaça, nem riso. Era uma foto dela mesma de frente, olhando direto para a câmera. Atrás dela, no reflexo do vidro, eu vi. Era o prédio da pensão onde eu estava hospedada. Ela estava literalmente na frente do meu esconderijo. O sangue sumiu do meu rosto. Tranquei as janelas, apaguei as luzes, e me encolhi no canto do quarto com o celular na mão. E foi então que ouvi um arranhar suave na porta. Depois, passos lentos no corredor. O som da maçaneta tentando girar. Minha respiração ficou curta e irregular. A cadeira contra a porta tremeu levemente. Eu sabia que era ela. Só que, de repente, silêncio. Esperei, imóvel, por minutos que pareceram horas. Nada. Quando finalmente criei coragem de olhar pelo olho mágico, o corredor estava vazio. Mas no chão, diante da minha porta, havia um envelope vermelho. Com as mãos tremendo, puxei o envelope por baixo da porta. Dentro, apenas uma frase escrita em letras maiúsculas. O próximo prêmio vai ser o seu funeral. Senti as lágrimas escorrerem, mas não de fraqueza. Era raiva. Ela não ia parar até me destruir. E agora eu sabia que não adiantava apenas fugir. Se eu quisesse sobreviver, teria que enfrentar de frente. Peguei minhas provas, vídeos, áudios, prints, os bilhetes. E enviei tudo de uma só vez para jornalistas, advogados e contatos que conheci no programa de inovação. Se algo acontecesse comigo, todos já saberiam quem era a culpada. Foi meu contra-ataque silencioso. Na manhã seguinte, acordei com meu celular lotado de mensagens. A imprensa estava em alvoroço. Manchetes estampavam meu nome. Jovem premiada denuncia irmã gêmea por perseguição e tentativa de homicídio. Alguns me chamavam de corajosa, outros diziam que eu inventava tudo para aparecer. Mas pela primeira vez, minha voz tinha espaço. Eu não estava mais sozinha. Meus pais, claro, ficaram furiosos. Recebi uma ligação do meu pai, gritando, dizendo que eu tinha destruído a família, que minha irmã estava arrasada com as acusações. Você é a vergonha da nossa casa. Ele berrou. Espero que esteja feliz por colocar sua irmã na lama. Antes eu teria chorado. Teria implorado para que acreditassem em mim. Mas dessa vez, apenas desliguei. Se eles não queriam me ver como filha, eu também não os veria mais como pais. Naquela mesma tarde, policiais apareceram na pensão. Disseram que estavam investigando as provas, que minha irmã seria intimada a depor. Por um breve instante, senti esperança. Talvez finalmente a justiça fosse feita. Mas à noite, tudo desmoronou. Estava sentada na cama, tentando escrever num caderno, quando ouvi um estalo na janela. Me aproximei devagar, o coração acelerado. No parapeito, preso com fita, havia outro bilhete. Abri com as mãos suadas. Você pode enganar a polícia, a imprensa, até o presidente. Mas não pode se esconder de mim. Eu já estou dentro. Olhei ao redor, apavorada. A porta estava trancada, as janelas fechadas, mas a sensação era sufocante. Como assim, dentro? Foi então que percebi. No canto do quarto, atrás da cortina, a sombra se mexeu. A sombra atrás da cortina se moveu, e por um instante, o ar desapareceu dos meus pulmões. Não era paranoia, não era imaginação. Havia alguém dentro do quarto.
Com o coração batendo tão forte que doía, aproximei-me lentamente. Cada passo parecia ressoar no silêncio opressor. Quando puxei a cortina de repente, quase desmaiei. Minha irmã estava ali, encostada na parede, com um sorriso que misturava ódio e prazer. E surpresa. A voz dela saiu baixa, quase um sussurro. Eu disse que você nunca ia escapar. Meu corpo inteiro tremeu. A sensação de impotência voltou como um soco, como nas noites em que eu chorava no quarto ouvindo os aplausos dela vindos da sala. Mas havia algo diferente em mim agora. Eu não era mais a menina calada que engolia tudo. Eu tinha provas, tinha coragem, e acima de tudo, tinha sobrevivido até ali. Como você entrou? Perguntei, tentando manter a calma. Ela riu. Portas, fechaduras, nada disso importa. Eu conheço você melhor do que ninguém. Sei onde você vai, o que você pensa, até como você respira. Você pode fugir para o fim do mundo, mas vai continuar sendo minha sombra. Essa frase me atingiu como uma revelação invertida. Era exatamente o contrário. Ela é que sempre viveu na minha sombra. A obsessão dela não era apenas em ser melhor, era em me apagar, porque sabia que nunca conseguiria brilhar sozinha. Você está errada, e respondi com a voz firme, mesmo com as pernas trêmulas. Você me seguiu a vida inteira porque sempre teve medo do que eu posso ser. Você precisa me destruir porque, no fundo, sabe que eu já venci. O sorriso dela sumiu. A máscara de controle perfeito se quebrou, e pela primeira vez vi algo que nunca tinha visto em seus olhos: medo. Mas em segundos, o medo se transformou em fúria. Ela tirou da bolsa o mesmo canivete de antes e avançou. O tempo pareceu desacelerar. Vi o brilho da lâmina, ouvi minha respiração irregular, senti o frio do metal roçar no ar. Instintivamente, agarrei uma das cadeiras do quarto e a empurrei contra ela. O impacto a fez tropeçar e cair no chão, mas ela não largou o canivete. Você vai morrer hoje, gritou, levantando-se com o olhar enlouquecido. A adrenalina tomou conta de mim. Em vez de fugir, corri até a porta, destranquei com as mãos trêmulas e berrei pelo corredor. O socorro! Polícia! Hóspedes começaram a abrir as portas, assustados. Alguns recuaram ao ver o canivete, mas outros chamaram por ajuda. Em segundos, policiais que estavam de plantão por causa da investigação surgiram no corredor. Minha irmã congelou, ainda com a lâmina na mão. E largue a arma. Um dos policiais gritou. Ela olhou para mim, e naquele olhar havia algo além do ódio, havia desespero. Como se, no fundo, ela soubesse que o jogo tinha acabado. Mas em vez de se render, ela encostou a lâmina no próprio pescoço. Se eu não posso destruir você, vou destruir a mim mesma, disse, com lágrimas escorrendo. O choque me paralisou. Por um segundo, toda a raiva que senti deu lugar a uma tristeza profunda. Apesar de tudo, aquela era minha irmã, meu reflexo distorcido. A menina que cresceu ao meu lado, mas que escolheu o caminho da escuridão. Não faça isso, murmurei, a voz embargada. Você não precisa acabar assim. Os policiais se aproximaram devagar, tentando negociar, e no movimento rápido, conseguiram desarmá-la. O canivete caiu no chão com um estalo metálico. Ela foi imobilizada, gritando, esperneando, dizendo que eu tinha roubado tudo dela. Enquanto a arrastavam pelo corredor, os hóspedes nos observavam em silêncio. Alguns me olhavam com pena, outros com medo. Eu, no entanto, só sentia um vazio imenso. Nos dias seguintes, minha irmã foi levada para uma clínica psiquiátrica sob custódia judicial. A gravação do ataque no camarim, os bilhetes, as mensagens e agora a tentativa dentro da pensão foram provas incontestáveis. A imprensa noticiou tudo. O país inteiro assistiu à queda da filha perfeita. Alguns ainda me chamavam de cruel por expor a própria irmã, mas a maioria entendia. Eu só tinha lutado pela minha vida. E meus pais? Eles cortaram contato definitivo. Disseram que eu tinha traído a família, que preferiam fingir que eu não existia. Doía. Claro que doía. Mas, pela primeira vez, percebi que talvez isso fosse uma libertação. Eu não precisava mais mendigar amor onde nunca existiu. Comecei do zero. Mudei de cidade. Aluguei um pequeno apartamento. Entrei em programas de apoio a jovens inovadores. Fui convidada para palestras, participei de projetos sociais, ajudei outros que, como eu, tinham sido silenciados. A cada passo, senti a cicatriz dentro de mim se transformar em força. O ápice veio meses depois, quando fui convidada para uma cerimônia internacional de ciência e tecnologia. Estava nervosa, mas quando subi ao palco e vi a plateia se levantar em aplausos, entendi, aquele era o momento pelo qual eu lutei. Recebi o prêmio das mãos de líderes mundiais. As câmeras capturaram meu sorriso, mas dentro de mim havia algo ainda mais precioso, a certeza de que eu não era inútil, não era sombra, não era erro. Eu era eu, completa, forte, inquebrável. Mas a vida nunca é um final fechado. Na saída da cerimônia, enquanto tirava fotos com outros vencedores, um segurança se aproximou e me entregou um envelope. Deixaram isso para você, disse, sem saber quem tinha entregado. Com o coração acelerado, abri o envelope. Dentro, apenas uma foto.
Era eu no palco, recebendo o prêmio. Mas no canto da imagem, ampliado em detalhe, havia um reflexo em um vidro. O rosto da minha irmã, sorrindo.